Bom, gente, agora a gente vai passar para uma outra lógica. Para que você não se perca aí no assunto, deixa eu lhe ajudar aqui, ó, fazendo um esqueminha, vem comigo. Ó. Vê, é o seguinte, a gente estudou até aqui, a lógica proposicional. Ok? A lógica proposicional. Aqui estuda as proposições. Tudo o que a gente estudou, obviamente, é importante, mas o que é que a gente destaca aqui, que é fundamental para vocês? Os conectivos e as equivalências. Justamente o que eu sugeri que vocês botassem aí, né, num resuminho, numa folha. Ok? Aquelas regras de conectivos e as das equivalências. Tá certo? Agora a gente vai passar para a lógica de primeira ordem. Lógica de primeira ordem. A gente vai entender o que é isso, tudinho, né? E o que é que se destaca nessa lógica de primeira ordem? Principalmente os quantificadores e os diagramas lógicos. Ok? E por fim, não por fim do curso, né? Mas por fim desta área da lógica, a gente vai estudar a lógica de argumentação. Provavelmente ainda nessa aula de hoje. Lógica de argumentação. E aqui, claro, o que se destaca são os argumentos. Pronto. Isso aqui é uma parte do nosso curso, que é a lógica filosófica, a lógica do pensamento, né, as leis do pensamento. Tá certo? A gente acabou de concluir essa aqui e a gente vai entrar nisso aqui agora. E em seguida a gente vem para aqui. Tá certo? Quando a gente terminar esse pacotão aí das três lógicas, aí a gente vai fazer um testezinho, a primeira verificação de aprendizagem, você vai ver lá várias questões e no final a gente vai conferir aqui dando o gabarito e a solução, tá certo? Aí a gente vai passar para outra parte do curso, que aí não tem mais teoria, não é? É trazer questões. Tem uma parte, né, que é de raciocínio matemático, mas tem a parte de sequência de letra, de figura, de número, associações, verdade e mentira, princípio das gavetas, aquela outra parte, né, mais de probleminhas de lógica, tá certo? Só para você não se perder aí no curso. Né? Quando eu era estudante, né? Quando eu estudava, não, porque todo mundo estuda a vida toda, né? O professor vive estudando. Mas quando eu era estudante, né? Quando a minha profissão era estudante, eu era muito assim, eu gostava muito, eu era muito organizado. Eu fazia tudo bem direitinho. E sabe uma coisa que me incomodava? Era eu perceber que a matéria estava avançando, né? E eu não estava dando conta. Eu meio que me afogava na matéria. Eu ficava preocupado. Ainda que eu estivesse entendendo tudo, eu tinha uma necessidade de estar sempre com a matéria dominada. Não é? De eu saber todos os pontos, ainda que eu não estivesse dominando aqueles pontos, mas eu sabia que eles existiam e estavam ali. Ó, não é? Eu tenho que saber isso, então eu fazia esses esquemas assim. Isso me ajudava muito a ter uma visão do que é a matéria. Tá certo? Então, isso aí pode também colaborar com a sua preparação. Tá certo? Vamos lá então, lógica de primeira ordem. Vem comigo. Bom, nessa lógica de primeira ordem tem 3 itens. É uma lógica mais curta, mais simples até, e é importante que vocês aprendam, tá certo? O primeiro item é entender o que são quantificadores lógicos. Bom, os quantificadores lógicos, gente, são expressões que dão ideia da quantidade de elementos de um conjunto. Ela dá ideia de relacionamento entre conjuntos.
E que expressões são essas? Olha aqui, ó. São expressões que servem para quantificar os elementos de determinado conjunto. São eles: todo, algum ou nenhum. O algum podendo ser aqui, ó, substituído por existe ou por pelo menos um. Então, temos todo, algum ou nenhum. Essas expressões são chamadas de expressões quantificadoras. Vejam, como é que isso cai na prova? Já eles perguntam quais são os quantificadores? Não. Essa lógica de primeira ordem, eu diria que ela é uma lógica de ferramenta. Ela vai ser ferramenta, ela vai ser, portanto, meio para a gente trabalhar na terceira lógica, a de argumentação. Não é? É como se fosse assim, ó. A lógica das proposições, ela tem vida própria. A de primeira ordem, ela é um meio, ela é uma ferramenta para a gente usar na de argumentação, que também lá tem sua vida própria. Agora, isso não quer dizer que não haja questões só cobrando a lógica de primeira ordem. A gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas a primeira coisa que você tem que entender aqui é o que são quantificadores lógicos, tá certo? É o primeiro conceito. E o segundo, olha aí, ó, vamos ver uns exemplos antes. Exemplos. Todo brasileiro é inteligente. Por enquanto, gente, eu quero só que vocês identifiquem, ó. Isso é uma proposição que traz um quantificador. Pronto, é só isso que eu quero, até aqui, certo? Identificou? Claro, aí é fácil, né? Algum médico é desonesto? Aqui, ó. Nenhum peixe pode voar? Aqui, ó. Então, por enquanto, eu quero só que você identifique que aquelas proposições são construídas com os quantificadores lógicos, tá certo? Mas já eu ainda quero saber o que é que cai na prova. O que é que a banca vai querer de mim com esses quantificadores? Olha o próximo slide. O que mais se cobra em provas de concursos públicos sobre este tema é, sem dúvida, a negação desses quantificadores. Observe no quadro a seguir. É isso aqui, ó. Isso é o que mais se cobra sobre os quantificadores lógicos lá da lógica de primeira ordem. Veja, como é que a gente nega o todo A é B? Veja, imagine que eu dissesse assim, estou aqui numa sala de aula presencial, vamos imaginar, né? Vocês estão todos aqui, eu estou vendo todos vocês, e eu dissesse assim, ó, galera, ó, eu descobri uma coisa. Todo aluno desta sala tem um filho. Como é, professor? Todos têm filho? Sim. Todo aluno aqui da sala tem filho. Aí alguém levanta a mão e diz, professor, o senhor me perdoe, né, com muito respeito, mas é mentira. Veja, quem nega a ideia de que todos têm filhos, por acaso está afirmando que ninguém tem filho? Não. Ele está dizendo que a mentira é que todos têm. E se a mentira que todos têm, é porque alguém não tem. Não é? Ou existe alguém que não tem. Ou pelo menos um ali não tem filho. Ou ainda, nem todos têm filhos. Então, olha as opções que eu trouxe para você negar o todo. Olha aqui, ó. Todo A é B. Isso de uma forma geral, né? Todo A é B. Proposição A e proposição B. Todo A é B. Como é que você nega? Como é que você declara que isso é mentira? Qual é a negação para todo A é B? Algum A não é B. Existe A que não é B. Pelo menos um A não é B. Ou ainda, nem todo A é B. Entenderam? Então, ó, o maior erro que se comete nesse ponto é querer negar o todo A é B com nenhum A é B. Quando eu digo que todos vocês têm filhos, se isso é mentira, se alguém nega essa ideia, não está afirmando que ninguém tem filho. Então a grande lição aqui, o grande perigo é você não cair nessa. Esse é o grande erro de negação de quantificadores. Fica a lição assim, ó. Nunca negue o todo com nenhum. Nunca negue todo com nenhum. O todo se nega como? Algum que não, existe um que não, pelo menos um não, ou ainda nem todo é. Entenderam?
são as opções que tem aqui, ó, confira. 4 opções para você, tá certo? Agora, você vai ver que o nenhum ó, é negação para o algum, ó, tá vendo? E aí, se o algum se nega com nenhum, e negar é trocar, obviamente que o nenhum se nega com algum. Vamos supor que eu dissesse assim, ó, algum aluno aqui na sala tem mais de 80 anos. Algum aluno aqui tem mais de 80 anos. Aí você olha em volta assim e fala, meu irmão, o Jairo tá doido, velho, não é possível. Como é, professor? Algum aluno aqui tem mais de 80 anos? Tem, tenho certeza. Aí você levanta a mão e diz, professor, me perdoe, mas o senhor está mentindo de novo. O que é que ele quer dizer? Que nenhum tem. Não é? Se é mentira que alguém tem, é porque nenhum tem. Então, algum é, se nega com nenhum é. Ou então, se eu dissesse, nenhum aluno aqui usa óculos. Nenhum aluno aqui usa óculos. Você olha em volta, ou talvez até você mesmo use. Né? E você, professor, o senhor está mentindo de novo, professor. É mentira que nenhum aluno aqui usa óculos. O que é que você está querendo dizer, então, em outras palavras? Que algum usa. Percebeu? Então, ó, algum é, se nega com nenhum é. Aí, consequentemente, nenhum é, se nega com algum é. E todo é, nunca negue com nenhum é. Todo é, se nega com algum que não é. Existe um que não é. Pelo menos um não é. Ou nem todo é. Entenderam? Esse é o grande lance, isso é o que mais se cobra nesse assunto aí. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. O segundo ponto da lógica de primeira ordem. O segundo ponto vai falar dos diagramas lógicos. E se a lógica de primeira ordem já é uma grande ferramenta para a gente usar na lógica de argumentação, o diagrama lógico talvez seja de fato aquilo que é a ferramenta, que é uma forma gráfica, tá vendo? São representações gráficas para as expressões quantificadoras. Observe, a gente vai sair de uma ideia, né, de uma proposição, né, proposição é ligada à ideia, não é uma declaração, uma ideia, e vai materializar como? Graficamente aquela ideia. Veja, quando eu digo que todo A é B, parece que não é difícil imaginar um conjunto A contido no conjunto B, não é? Afinal, todo A é B. Então, todo elemento que está em A tem que também estar em B. E aí, a forma gráfica de representar este quantificador é essa. Todo A é B. Agora pense no outro quantificador. Algum A é B. Ora, quando eu digo que algum A é B, não necessariamente são todos, mas com certeza algum é. Então eu me refiro à certeza de existir ao menos um elemento na interseção de A com B, para que assim algum A seja B. Entenderam? Então, a representação é essa aí. Ó. Algum A é B, é essa daqui. Tá certo? Bom, e nenhum A é B. Nenhum A é B. Ora, se nenhum A é B, é porque os conjuntos são separados, são disjuntos, né? Esse é o termo correto. Disjuntos quer dizer que nenhum A é B. E aí você bota A para um lado e B para o outro, e está aí a representação desse quantificador. Então, veja, gente, não é difícil você imaginar como você vai representar aquela ideia. Você pode pensar, sim, Jair, mas eu vou usar isso como? Lembra do que eu disse? Você vai usar isso daqui a pouco na lógica de argumentação. Quando a gente passar para estudar a lógica de argumentação, aí você vai aprender a usar isso de forma prática. Tá certo? Por enquanto, eu quero que você tenha entendido os dois itens. Primeiro, existem expressões que são chamadas de quantificadores lógicos. E essas expressões, esses quantificadores, podem ser representados facilmente de maneira gráfica
através dos diagramas lógicos. É só isso que eu quero que você tenha entendido até aqui. Ok? Vamos ver o terceiro ponto? Olha aqui, ó. Proposição funcional. Vamos ler com calma o que está aí para você entender. Uma sentença aberta pode se transformar em uma proposição lógica através do uso de um quantificador lógico. Observe a sentença aberta. X mais 3 é maior que 10. Isso não é uma proposição lógica, uma vez que necessita do valor de x para que tenhamos o julgamento do seu valor lógico. Pare aqui. Lembra disso? Uma proposição ou uma sentença, para ser uma proposição lógica, ela tem que ser uma sentença fechada. Por exemplo, x é par. Isso é proposição? Por que, Jairo? Tente me dizer o valor. X é par. Verdadeiro ou falso? Ah, não sei. Quem é x? Por isso que não é proposição. Proposição tem que ser VOF. Quer ver? Recife fica em São Paulo. Falso. Isso é proposição. O gato é um peixe. Falso. Isso é proposição. A lua é redonda. Verdadeiro. Isso é proposição. X é ímpar. E aí? VOF. Ah, não sei. Depende de x. Isso não é proposição. Isso é uma sentença aberta. Ele é médico. Verdadeiro ou falso? Ele quem? Isso não é proposição. É sentença aberta. Entenderam? Então, uma sentença aberta, ela não avança para o estágio de uma proposição lógica. Ela morre como sentença. Ela é simplesmente uma sentença aberta. Agora, se você associar àquela sentença aberta um quantificador lógico, aí você transforma aquela sentença aberta numa proposição lógica. É isso que está dito aqui. Ó. Leia de novo comigo. Uma sentença aberta pode se transformar em proposição lógica. Está vendo que ela não é uma proposição lógica, mas ela pode se transformar. E pode através de quê? Do uso de um quantificador lógico. Veja o exemplo. X mais 3 é maior que 10. Me diga se isso é verdadeiro ou falso. Ah, não sei, Jairo. Quem é X? Por isso que isso não é uma proposição lógica. Está vendo? Isso não é uma proposição lógica. Uma vez que necessita ou que depende do valor de x para que tenhamos o julgamento de seu valor lógico. Ponto. Até aqui você entendeu. Mas, vamos mudar a realidade. Considere o conjunto A. 8, 9, 12. E a sentença. Para todo x que pertence ao conjunto A, tem-se que x mais 3 é maior que 10. Agora me diga se isso é verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Agora sim. Por quê? Porque eu estou dizendo para todo x desse conjunto. Sabe o que quer dizer? Que 8 mais 3 é maior que 10, e 9 mais 3 é maior que 10, e 12 mais 3 é maior que 10. E isso tudo é verdade. Então veja, eu tinha uma sentença aberta, portanto, algo que não era proposição, e agora eu associei a um quantificador lógico e transformei em proposição. Percebeu? Olha aqui o slide. Agora temos uma proposição lógica. É a chamada lógica de primeira ordem. E essa proposição aqui, ó, que a gente criou para todo x que pertence a A, tem-se que x mais 3 é maior que 10, é que se chama uma proposição funcional. Então, o que é uma proposição funcional? É uma proposição da lógica de primeira ordem que associa um quantificador lógico a uma sentença aberta para que nasça ali uma proposição lógica. Pronto.
Ei, Jairo, eu até estou entendendo, mas eu não estou ouvindo assim. Como é que isso vai cair em concurso? Como é que isso é cobrado nas provas? Como é que isso aparece? Veja, olha aqui na tela. Como esse conteúdo já foi cobrado em concursos. Se A for a proposição, todos os policiais são honestos, então a proposição não há, olha aqui, ó, não há, o que é que você entende por não há? A negação de A. Não é? Estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Isso está certo ou está errado? Você acha que todo pode se negar com nenhum é? Nunca, nunca. Olha aqui para mim, ó. Guarde isso como lei. Nunca negue o todo com nenhum é. Se negar, vai errar. Isso, gente, é muito cobrado, principalmente pelo SESP. O SESP adora botar, já botou inúmeras vezes em prova. Todo policial é ladrão. Se nega com nenhum policial é ladrão. Errado. Todo político é desonesto. Se nega com nenhum político é desonesto. Errado, errado, errado. Nunca negue o todo com nenhum é. Beleza? Vamos lá? Veja aqui mais um, ó. Suponha que U seja o conjunto de todas as pessoas, que M de X seja a propriedade X é mulher e que D de X seja a propriedade X é desempregada. Nesse caso, a proposição nenhuma mulher é desempregada fica corretamente simbolizada por. Como é, já? Eu não entendi. Que simbologia da moléstia é essa aqui? Calma. Vamos para aqui. Ó. Deixa eu lhe ajudar. Essas expressões quantificadoras, todo, algum e nenhum. Elas têm também, além do gráfico, para representá-las, tem a representação simbólica. Então, quando a gente fala todo ou para todo, o símbolo é esse. Ó. Como se fosse uma letra A de cabeça para baixo. Não é? Esse quer dizer para todo. Quando a gente diz algum, lembra que pode ser substituído por existe? É isso. É um ao contrário. Ok? Quer dizer existe. E quando a gente quer dizer que nenhum, é porque não existe. Tanto é que o nenhum é a negação do algum. Não é? Então, não existe. Aqui. Um é cortado. Entenderam? Então, para todo, esse símbolo. Existe esse símbolo. Não existe esse símbolo. Ou, se você quiser, assim, ó, não existe. Ok? Tranquilo? Então, ó, vamos ver aqui o que foi que ele falou. Deixa eu apagar aqui. Suponha que U seja o conjunto de todas as pessoas, o universo, né? M de X quer dizer que X é mulher. E D de X quer dizer que X é desempregada. Aí olha a proposição que ele traz. Nenhuma mulher, quer dizer, não existe mulher que seja desempregada. E olhe como ele está simbolizando. Não existe, não é? Não existe elemento desse universo que seja mulher e esteja desempregada. Perfeito. Não existe elemento neste universo que atenda a isso. O quê? Seja ao mesmo tempo, conjunção, mulher e esteja desempregada. Ah, agora entendi. Já. Pronto, é isso que ele está falando. Então, gente, ele pode pedir, de repente, a negação de um quantificador, a representação em diagramas, ou até a simbolização através disso. Tá certo? Então, o todo, aquele Azinho, de cabeça para baixo, existe o ao contrário,
e o não existe. Ou não o é, ou é cortado. Tranquilo? É uma coisa que, assim, assusta mais do que traz dificuldade. Não é difícil, mas eu reconheço, é meio assustador, né? Você pegar uma prova e abrir e olhar isso aqui. Imagine um cara que não estudou essa lógica de primeira ordem, não é? Ele estudou só proposição, tabela verdade, o que é V, o que é F, e foi-se embora para uma prova do CESP, que é de fato a banca que prefere usar isso aí, que gosta muito de cobrar isso aí. Quando ele abrir o caderno de prova, a primeira questão, trouxer logo um negócio desse, ele vai pensar que estudou a matéria errada. Não é? Porque ele vai dizer, meu Deus, eu nunca vi isso aqui na matéria. Isso é importante que vocês saibam. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente? Vamos lá. Pronto, então, como eu falei, a lógica de primeira ordem é uma lógica curta, né? Exige que você conheça as expressões quantificadoras, saiba representá-las em diagramas e com aqueles símbolos, né? Saiba negá-las, né? E entenda o que é de fato essa coisa de lógica de primeira ordem, com as suas proposições funcionais. Ok? Mas assim, é um item que ele passa pouco nas provas, não é coisa muito cobrada. Vou dizer para vocês, não sei se eu já falei na primeira aula, não me lembro, mas se você quiser anotar aí duas coisas que são muito cobradas, proposições equivalentes e os argumentos que a gente vai estudar agora. Aí você pode pensar, ei Jairo, e os conectivos? Os conectivos é a tabuada, isso está o tempo todo. Não é? Conectivo é base, tem que saber. Mas em termos de questão, direto, objetivo, proposições equivalentes e argumentos. Tá certo? Então agora a gente inaugura essa terceira e última lógica, a lógica de argumentação. E nada mais lógico do que a gente começar compreendendo o que significa um argumento. Olha aqui na tela. Um argumento. Argumento é um conjunto de proposições divididas entre premissas e conclusão, e que declara que, se partirmos da verdade das premissas, chegaremos inevitavelmente à verdade da conclusão. Muita calma nessa hora, né, como se diz. Primeiro vamos entender que o argumento é um conjunto de proposições. Por isso que você começa estudando isso tudo, entendendo o que é uma proposição lógica. Agora, essas proposições vão se juntar, né? Vão formar aí conjuntos de proposições, em que algumas delas serão premissas, uma delas será conclusão, e o conjunto de todas elas será argumento. Então, sem falar muito na ideia do que é, no que ele representa, no que ele diz, só pensando na forma, um argumento é simplesmente um conjunto de proposições. Uma delas, duas, três, quatro, não importa a quantidade, serão premissas. E apenas uma delas será a conclusão do argumento. Agora, a gente precisa compreender o que é que aquele argumento está dizendo. O que é que aquele argumento quer transmitir, para que a gente possa analisar se aquilo procede ou não, ou ainda, se o argumento tem validade ou não. Então, nesse momento, a gente estuda, primeiro, o que é um argumento e depois as maneiras de a gente analisar a validade daquele argumento. O que é o argumento, a gente começou a entender. E como é que a gente valida? É o próximo passo, tá certo? Então, no outro bloco, eu vou continuar explorando a definição para terminar esse parágrafo e vou mostrar para vocês como é que a gente faz a validação ou não de um argumento. Beleza? Segura aí que daqui a pouco a gente volta.